Olá, Exército da Virgem Maria. Que alegria estar novamente aqui com vocês para mais uma videoaula falando da Virgem Maria. E não poderia trazer um tema mais amplo e ao mesmo tempo tão explicativo para que você compreenda o papel de Maria na salvação do mundo, onde Maria se encontra na Sagrada Escritura. Pergunta constante que muitos irmãos, inclusive da denominação protestante, questionam-nos: onde está Maria na Sagrada Escritura? Então, Maria é a mulher que está presente do Gênesis ao Apocalipse. Ou seja, em toda a Sagrada Escritura, Maria já era prefigurada, Maria já era falada, Maria já tinha a sua existência definida no coração de Deus. Então, Maria está presente em toda a Sagrada Escritura. E para falar da Mãe de Deus, para falar da nossa Mãe, nós pedimos que o Espírito Santo venha ao nosso encontro nesse momento, que nos inspire para que a gente possa aproveitar melhor esta aula, para que a gente possa ouvir as palavras, guardar no coração o exemplo da Virgem Maria, para que a gente possa tirar o máximo proveito de todo o conhecimento que nos é adquirido, que nos é passado. Pedimos que o Espírito Santo nos abençoe, nos ilumine, que Ele possa conduzir as nossas vidas, a nossa mente e os nossos passos. E por isso iniciamos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe sempre, em todo momento, e que a intercessão da Virgem Maria seja presença constante nas nossas vidas e a causa da nossa alegria. Então, por que Maria é a mulher que está do Gênesis ao Apocalipse? Maria foi o exemplo de obediência, de humildade. O contrário de Eva. Eva foi a desobediência, foi a soberba, a vaidade. A desobediência de descumprir aquilo que Deus tinha dito. Deus tinha permitido tudo a eles ali no paraíso. Somente a única observação, não comer do fruto da árvore do conhecimento. E o que a serpente fez com a sua inteligência, sendo astuta, ela sabia que iria colocar na cabeça da mulher que ela poderia fazer, sim, e consumir o fruto da árvore do conhecimento, que ela iria ser igual a Deus. A partir desse momento, o pecado entrou no mundo e as consequências nós já sabemos. Mas uma criatura, uma mulher, uma serva, com o seu sim da humildade, com o sim da obediência, ela trouxe o Salvador ao mundo. Uma mulher dotada de tamanha virtude e pureza, imaculada, que ganhou graça aos olhos de Deus e foi a preferida dentre todas as outras mulheres. Ela cheia do Espírito Santo. Quando o anjo Gabriel aparece a Maria, em nenhum momento Maria questiona. Lógico, nervosa fica. Uma menina em tenra idade. Nós sabemos que as mulheres daquela época casavam-se muito novas. Maria já estava ali se preparando para uma vida futura, mas em todo instante Maria já sabia que ela queria servir a mãe de Deus, a mãe do Salvador, a mãe do Messias, mal sabendo ela que ela seria a mãe do Messias. Maria, com a sua humildade, ela nos ensina muito. E a partir do momento que Eva e o pecado entrou no mundo através da sua desobediência, Maria veio para nos trazer o Salvador. Quando Deus diz a própria serpente que poria inimizade entre ti e a descendência da mulher, está falando de nós. Ela feriria a cabeça e esta feriria o calcanhar. Quem é a descendência da mulher? Jesus. E aqueles que escutam a sua palavra, aqueles que põem em prática, somos nós. Porque nós somos a descendência de Jesus. Nós somos o corpo místico da igreja, o qual Cristo é a cabeça. Nós temos que saber que Maria é a nossa mãe, através do testamento vivo, quando Jesus disse a João: filho, eis aí a tua mãe. Mulher, eis aí o teu filho. Foi um testamento vivo. A segunda grande missão de Maria, porque a primeira foi trazer ao mundo o Salvador, seu primogênito, unigênito de Deus. Mas a sua grande missão seria ser mãe desses homens. Muitos deles que crucificaram o seu filho humano, a partir do momento que ela viu o seu filho ser injustiçado, humilhado, ter o seu corpo perfurado pela coroa de espinhos, pela a sua cabeça, o seu corpo açoitado, receber cusparadas, xingaradas e quantas humilhações o Salvador passou. Ele, que é o rei, mas que não veio para ser servido, veio para servir e serviu, dando a sua vida como prova da redenção. Foi o seu sangue que nos salvou. E Maria, a todo instante, humilde, olhos fixos na cruz do nosso Senhor, porque ela sabia que o reino dele não era naquele mundo. O reino dele era muito maior. Ela acreditou nas promessas de Deus. Ela acreditou
nas palavras que o anjo disse a ela. E ela apenas disse, faça-se em mim segundo a sua palavra. O sim de Maria, o seu fiat, foi justamente motivo de grande alegria para todos nós e continua sendo. A partir do momento que passa-se todo o período de Jesus sendo obediente, sendo ensinado, educado, alimentado pela Virgem Maria, Jesus, a partir do momento da sua vida pública, nos seus 3 anos de vida pública, Maria se tornou a sua grande discípula. Maria tudo ouvia e guardava no coração. Um exemplo grande para que a gente possa seguir. A partir do momento que Jesus cumpre a sua missão, cumpre o seu chamado, porque ele sabia que precisava passar por tudo aquilo, Maria é levada por João para a sua casa e ali termina alguns anos da sua vida em companhia do discípulo amado. Que alegria aquele discípulo não passou, tendo a mãe do seu Senhor, o Senhor que ele tanto amou, ao seu lado. E o que ele não deve ter aprendido com a Virgem Maria. Ela, que no Apocalipse aparece como um sinal no céu, a mulher que está vestida de sol, tendo uma coroa de 12 estrelas na cabeça e a lua debaixo dos seus pés. Ela é a mulher que Jesus elevou o título com a sua dignidade. A mulher que foi obediente, o contrário de Eva, significa ave. Aquela mulher que o anjo se curvou para saudá-la, a mulher cheia de graça. A mulher que quando encontra com a sua prima Isabel, João Batista ainda é santificado no seu ventre, porque a mulher carregava o Salvador dentro dela. Se a terra que Israel, que muitos vão peregrinar, a gente considera como a terra santa, imagine quão mais santo é o ventre de Maria, que gerou Jesus Cristo na sua humanidade. Imagine, meus irmãos, que mulher sublime é a Virgem Maria e que tarefa árdua ao mesmo tempo ela teve de Deus. Mas em nenhum momento essa mulher questionou. Essa mulher que até hoje é motivo de alguns impasses com os filhos das trevas, com a descendência de Satanás, porque luz e trevas, elas nunca vão existir nenhum tipo de comunhão, nenhum tipo de amizade. Então, entre a descendência de Jesus, os filhos de Maria, jamais vai poder existir algum tipo de amizade com os filhos de Satanás. O que é que Satanás quer? Justamente colocar a credulidade, colocar o nome de Maria para ser desmoralizado. Ele não se conforma em uma criatura ter sido tão grande, ter sido elevada por Deus, como Maria foi, e não ele, um anjo soberbo, era um anjo de luz, mas pela sua vaidade, pela sua inveja, pela sua soberba, foi um anjo que se deixou cair. E levou com ele 1/3 dos anjos também, que vivem aí pelo mundo para perder as almas. E o papel de Maria é justamente isso, fazer com que nenhuma alma se perca, porque ela quer todas as almas para o seu filho Jesus. Ela é cristocêntrica. Por mais que os dogmas da Virgem Maria sejam chamados de marianos, são dogmas de Cristo, porque Maria nos leva a Jesus. E aí a gente começa a pensar, o grande sinal no céu é Maria. Como a gente pode dizer também que Maria é a arca da aliança, do mesmo jeito que na arca tinha os objetos sagrados, o cajado de Arão, o maná, as leis de Moisés, Maria também trouxe o pão vivo que é Jesus. Maria trouxe a lei viva que é Jesus. Maria carregou Jesus. E aí eu torno a dizer, essa arca que a gente não consegue contemplar, mas a arca que a gente sabe, que traz toda a salvação ao mundo para aqueles que acreditam, que ajudaram nas batalhas, que ajudou Josué a conquistar Jericó, é hoje representado pela Maria e a sua descendência, Jesus Cristo. Maria é a arca da aliança. Maria trouxe o Salvador ao mundo. E aí a gente vê como é poderoso o nome da Virgem Maria, que inclusive nos exorcismos, Satanás treme e sai correndo quando fala da Virgem Maria. Porque ele não pode tocar Maria? Porque Maria não tem a mancha do pecado. Jamais ele vai poder tocar na Virgem Maria. É por isso que nós, como os filhos da Virgem Maria, nós também acreditamos e confiamos nessa intercessão poderosa dela. Porque Satanás não pode tocar nos filhos de Nossa Senhora. Ele pode até tentar fazer um barulho, porque sim, ele é barulhento. Porque o Espírito Santo ele é silencioso, ele é a brisa suave, mas Satanás ele é barulhento, mas ele não consegue tocar. Imagine a raiva, hein? Por isso que existe essa grande briga hoje entre as descendências. E eu prefiro dizer que eu faço parte da descendência da Virgem Maria, mesmo cheia de cicatrizes, mesmo marcada de dores, mesmo duelando em várias guerras, mas tendo Jesus Cristo como minha única vitória e meu Salvador, do que sair ilesa de uma guerra, sem nenhuma cicatriz, mas agarrada com Satanás.
É por isso que nós confiamos imensamente na intercessão da Virgem Maria, a mulher que se fez presente do Gênesis ao Apocalipse, a mulher que ganhou graça aos olhos de Deus, a criatura que se fez tão grande e gerou no seu ventre o Salvador do mundo, que se imaculada, que não tem nenhuma mancha do pecado desde a sua concepção. A mulher que permaneceu virgem antes, durante e depois do parto. A mulher que Deus quis assim. Então não adianta você questionar, não adianta você procurar explicações científicas por que Maria permaneceu virgem mesmo após o seu parto. Não adianta você dizer que Maria é uma mulher qualquer, que se não fosse Maria poderia ser qualquer outra. Por que não foi? Porque dentre todas as outras, Maria foi escolhida. E nós acreditamos que a Sagrada Escritura é a inspiração do Espírito Santo. E lá em Lucas 1, Maria fala no seu canto, no Magnífica, todas as gerações me chamarão bem-aventuradas. E porque ainda tem alguns que não a chamam. Descumpre aquilo que é uma profecia que a Sagrada Escritura traz, não é mesmo? Mas nós dizemos com total convicção que a Virgem Maria, ela é a bem-aventurada. E eu quero convidar você nesse momento também a assistir às outras aulas que nós temos disponíveis no YouTube já. São 4 aulas sobre os dogmas marianos. Se você ainda não assistiu, assista. Vai elevar o seu nível de conhecimento sobre os dogmas marianos e vocês vão começar a compreender os mistérios que envolvem a encarnação, os mistérios que envolvem a vida de Nossa Senhora, os mistérios que envolvem aqueles que são consagrados a Nossa Senhora. Porque tudo em Deus é um grande mistério. Mas é um mistério que nós precisamos confiar e dar o nosso sim, assim como a Virgem Maria fez. Então eu quero que vocês saibam que Maria não foi uma mulher qualquer e que se não fosse Maria não teria sido Jesus. Porque Deus poderia ter trazido Jesus já com seus 30 anos para que ele assumisse ali a sua posição, para que ele trouxesse a salvação, para que ele nem passasse pelo sofrimento. Mas ele tinha que ser desse jeito para que todos os nossos ensinamentos, para que os ensinamentos que ele trouxe naquele momento que permanecem vivos há mais de 2000 anos, estivessem vivos dentro de nós e que a gente fizesse por onde cumprir também. Então que a Virgem Maria seja modelo de fé, modelo de grande mulher na sua vida, assim como é na minha vida. E que você saiba que a Virgem Maria está presente do Gênesis ao Apocalipse e que você escolha fazer parte da descendência da Virgem Maria. Que Deus te abençoe. Que a Virgem Maria continue intercedendo poderosamente na sua vida. Ela, com a sua humildade, se faça exemplo na sua vida. Que você comece a ser igual à Virgem Maria. Ouvir, guardar no seu coração, ser humilde e obediente à palavra de Deus. Para que ensinamento melhor do que esses que a Virgem Maria, na sua simplicidade, traz para os seus filhos. Deus abençoe e que a Virgem interceda poderosamente na vida de vocês. Um abraço bem grande.